Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Meu nome é Bruno Novato e pessoal, hoje eu vim falar aqui com vocês sobre uma série. Cara do céu, o peso desses quadrinhos aqui, e peso real mesmo, vocês não têm noção do peso da história aqui dentro. Essa série é muito foda. A gente vai falar sobre Scalpo hoje e, velho, eu já te adianto que isso daqui é um soco no estômago. Mas antes da gente começar a falar diretamente sobre a história e sobre do que se trata Scalpo, deixa um curtir nesse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, que isso ajuda o YouTube a lembrar desse vídeo, que esse vídeo existe e que ele é relevante aqui na plataforma e mostra para mais pessoas o canal, para a gente crescer essa comunidade cada vez mais. Não esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também ativa aqui o sininho do YouTube para ele te lembrar quando eu postar vídeo novo por aqui, tá? Bom, vou deixar aqui as edições do lado, porque tá pesado isso aqui. E eu acabei de ver uma diferença aqui da Panini, mas depois a gente conversa sobre isso. Vou ficar só com o volume 1 para falar com vocês sobre Scalpo. Aliás, agradecer primeiramente meu amigo Felipe, que me emprestou o volume 5, porque a Panini... Eu não sei o que acontece com a Panini, que ela reimprime um tanto de coisa e larga isso daqui de fora. Mano, vocês têm que conhecer isso daqui. Vocês não têm noção do que é isso aqui. Mas enfim, né, Panini? Não vou me estressar aqui, não. Talvez um dia eles tragam, né? Quem sabe não traz um ônibus aí. Já saiu um ônibus lá fora. Quem sabe a Panini não traz aí de repente, né? Já trouxe Preacher. Quem sabe? Bom, galera, vamos falar hoje de Scalpo. E eu queria já começar falando com vocês a respeito do título, porque você vai ler o quadrinho inteiro. Se você não tem o contexto histórico dos povos indígenas, do povo nativo americano, se você não tem um mínimo de conceito histórico sobre isso, você não vai entender o porquê do nome Scalpo, até dar ali uma ideia do porquê, sabe, durante a sua leitura e tal da série. Mas, cara, é basicamente assim, ó. Vou explicar para vocês. O povo nativo americano, muita gente criou-se tipo um estereótipo do povo nativo americano, principalmente do povo Apache, de que eles escalpelavam as pessoas, que eles matavam. Só que, na real, isso daí é uma falácia, é um estereótipo, e que foi construída a partir de assim, vocês sabem como é que é, né? Uma história que foi mal contada ali e que começou a ser falada por várias pessoas e acabou... É aquela mentira que se torna verdade. Não que seja uma mentira essa, mas calma que eu vou explicar. Cara, acontece que desde 1641 até 1924, o povo nativo americano foi caçado, assim, ó, ferozmente por todo mundo que você imaginar. Teve francês, inglês, mexicano, americano, todo mundo queria o pedaço daquelas terras ali. E, querendo ou não, os nativos americanos, que são os povos indígenas, acabam sendo caçados por conta disso. E eles entraram e enfrentaram milhões de batalhas contra esses povos, tentaram fazer comércio com esses povos, tá, durante muito tempo, e aquela disputa de sempre, né, do mundo, que a gente já conhece, que um quer a fatia maior do que o outro, se torna guerra, e foi perdurando essa guerra. Só que teve uma época que o povo mexicano, o governo mexicano, declarou que quem levasse Scalpos para eles, aliás, declarou que todo homem que eles matassem, todo homem que qualquer um naquela guerra matasse, era para escalpelar e levar o Scalpo para eles, para servir de contagem e, claro, receber uma recompensa por isso, né? Só que não partindo só, não vamos colocar assim os mexicanos como ruins também, tá? Não eram Scalpos apenas dos indígenas, tá, gente? Era Scalpo de todo o povo da guerra. Então, quem levasse Scalpos era recompensado, e esse Scalpo servia de contagem
para a guerra, de contagem assim, de morte, de número de mortes mesmo, de baixas. E aí, cara, só que quem trouxe esse lance de escalpelar pro povo americano ali, para as Américas, foram os europeus, entendeu? Então, primeiro, o que, que aconteceu? Os europeus começaram a escalpelar seus inimigos, matava, escalpelava, e em forma de retaliação, os apaches começaram a fazer o mesmo com todo mundo que eles matavam. A diferença é que o povo apache sempre ganhou as batalhas. Então, querendo ou não, eles levavam mais escalpos para os mexicanos e davam uma contagem maior para os apaches. Por isso que eles ficaram conhecidos por escalpar seus inimigos. Mas, na real, isso assim, é um estereótipo. Inclusive, eu não sei se você já assistiu Bastardos Inglórios, mas em Bastardos Inglórios, o personagem do Brad Pitt, ele tem o codinome de Apache. E se você reparar bem, acho que na primeira cena que eles aparecem, aliás, depois da primeira captura ali de um nazista, se não me engano, eles escalpelam 2 soldados nazistas. Eles não, né? O Brad Pitt, o próprio Brad Pitt. Tanto que ele tem uma faca na mão, né? Que é uma tipo é a arma dele, a arma principal dele é uma faca. E muita gente acha que é porque ele faz aquele símbolo do nazismo nos nazistas, mas não é só isso, é porque ele escalpela os nazistas também. Só que isso é um grande estereótipo passado para o filme, né? Que ele é um americano que foi para lá e aí, tipo, eles chamam ele de Apache por quê? Por conta do estereótipo, por ele escalpelar os inimigos. Dado o contexto, por que essa série chama Scalpo? Porque é exatamente isso. Aqui a gente não está falando da época que o povo nativo americano ainda era o povo nativo americano que vivia em ocas, em tendas construídas deles próprios. Não, aqui eles já estão na cidade, já estabelecidos, já se passa bem mais à frente de tudo que aconteceu lá, né, em relação à dominação dos povos indígenas. E a gente vai acompanhar a história do Dashiell Cavalo Ruim. Eu vou falar sobre esse codinome aí, tá? Mas a série chama Scalpo porque é o tempo todo, cara, os indígenas tentando... assim, é uma briga constante dos indígenas com o povo americano, sabe? Com o governo, com leis, com várias outras coisas. Eles estão tentando se encaixar naquele meio que os americanos fizeram, porém é uma batalha constante, dia após dia. Vai lá, acontece um crime contra um indígena, aí de repente vai lá o indígena em retaliação mata um cara, entendeu? Então, tipo assim, é isso o quadrinho. É essa briga constante, essa guerra que ainda não acabou, entre aspas, né? Aqui no quadrinho eu falo, essa guerra que ainda não acabou entre o povo americano e os nativos americanos, beleza? A gente vai acompanhar a história de Dashiell Cavalo Ruim. Esse codinome vem principalmente do povo originário da tribo antiga deles. Então, tipo assim, ele é um descendente de indígena, se não me engano, do povo Comanche. Posso estar errado aqui, eu não lembro certinho, mas eu acho que porque tem muita nomenclatura dentro do quadrinho. Aliás, cara, o que esse Jason Aaron deve ter estudado para escrever isso daqui não está escrito. Então, conta a história do Dashiell Cavalo Ruim e, assim, ele voltou para a cidade da onde ele nasceu, de onde ele nasceu, só que ele tinha saído dessa cidade porque ele não aguentava mais aquele lugar. Ele não aguentava mais essa briga política o tempo todo, esse lance de ter que ter que provar o seu espaço, sabe? Ter que provar seu valor para estar naquele espaço. E ele não aguentava tudo isso. Mas ele volta, por quê? Porque ele volta como um agente infiltrado do FBI para destruir o inimigo dele, que é o líder da comunidade indígena que se encontra ali naquele local. O líder da comunidade indígena deles, que eles chamam até de presidente mesmo, né? Ali da área deles, é como se fosse imagina como se o seu bairro fosse um país e tivesse o presidente.
esse cara é o presidente. E ele é chamado de Corvo Vermelho. Ele vai trabalhar para esse cara para poder tirar esse cara do cargo. Tipo, eles querem, o povo do FBI quer esse cara. Só que o Dashiell não sabe é que quem contratou ele do FBI para ser o agente infiltrado tem uma motivação pessoal por trás de pegar o Corvo Vermelho. Então acaba sendo assim, cara, é aquela anarquia de um fala uma mentira pro outro, que conta outra mentira pro outro, e que o outro já não sabe mais em quem acreditar, e tipo, já se encontra no meio daquela bagunça, e nesse meio já morreu gente, já, sabe, aconteceu várias coisas, e essa anarquia. Ele se envolve novamente com droga, ele vai atrás da antiga amada dele. E, cara, é uma história que, olha, não tem como eu te resumir ela aqui em um vídeo. Seria impossível eu resumir isso daqui num vídeo para você. Mas pensa, se você já assistiu Game of Thrones, não em relação à história, tá? Porque não tem nada a ver. Mas, assim, em relação à construção de personagens, a desenvolvimento de personagem, de história, a integração entre os personagens, de um fazer parte da história do outro, mesmo indiretamente, o tempo todo. Você acredita que aquele local ali foi real, sabe? Você acredita que aquela história realmente aconteceu. Porque é muito bem amarrada, é muito bem escrita, muito bem construída. E é dessa complexidade que a gente está falando, tá? Ele vai desenvolver aqui personagens que vão entrar em redenção e vão se salvar e vão melhorar de vida. Tem personagens que vão entrar, tipo, bem na fita no começo do quadrinho e quando você vê ladeira abaixo, vai estar na lama. Vai ter gente que você vai se apegar e você vai desejar o bem para o futuro daquele personagem e ele acaba péssimo, muito mal. Cara, eu só te falo uma coisa, Scalpo é surreal. Falando agora da arte para vocês, mano, que arte sensacional. O principal desenhista daqui é o R.M. Guerra, acho que é assim que pronuncia o nome dele. E essa arte, mano, não poderia ser alguém melhor para desenhar isso daqui. Como eu disse, desenhista principal, porque tem partes que não é ele, tá, que desenha. Eu tenho até que ver aqui algumas partes para ver se eu não mostro coisa errada aqui para vocês. Porque esse quadrinho tem umas coisas pesadas aqui no meio, tá? E, cara, a arte não tem o que falar, sabe? É sensacional. Inclusive, no último volume, tem um pós-fácil que fala que, assim, tem depoimento tanto do Jason Aaron quanto do Guerra. E, cara, eles falam o tanto que foi trabalhoso trabalhar nessa série e o tanto que, tipo assim, que foi gratificante de ver o resultado, sabe? Eles demoraram, se não me engano, 6 anos para concluir, mas, cara, que obra de arte, que obra-prima. Aqui, ó, já mostrei uma parte que nem poderia ter mostrado, mas agora já foi, eu tampo na hora da edição. E que obra-prima que é isso daqui. E agora um apelo para vocês todos. Por favor, entrem no site da Panini e coloquem Avise-me quando estiver disponível em Scalpo, principalmente o volume 5. Para eles entender que isso daqui não tem mais, sabe? Não tem em lugar nenhum. Eu custei achar um vendendo e o cara tava vendendo por 900 conto. Não tem lógica. Isso daqui eu já falei em outro vídeo, que é esse lance aí desse abuso em relação a pedir esse valor exorbitante em cima de um quadrinho. Eu acho isso um absurdo, mas isso aí, se você não viu o meu vídeo anterior, veja. Mas, cara, a gente precisa fazer barulho para poderem reimprimir isso daqui ou trazer isso daqui em outro formato, porque é sensacional. Definitivamente é a melhor obra do Jason Aaron. Eu duvido muito que ele tenha feito algo melhor. Vocês podem... Deixa aqui nos comentários se vocês já leram alguma coisa do Jason Aaron
E fala aqui se você achou tão top igual eu achei isso daqui. Porque, cara, isso daqui é maravilhoso, não tem palavras mais para descrever. Só leia, vão atrás de Scalpo e leiam. Porque isso daqui é obra que você precisa conhecer. Foi isso então, galera. Vou deixar um vídeo aqui para vocês de sugestão para vocês assistirem em sequência e não saírem aqui do canal, beleza? A gente se vê então no próximo vídeo. Falou? Valeu!